falando no social, após 7 anos de jejum, o time derrotou o Democrata de Valadares ontem, no jogo de estreia. A equipe de Coronel Fabriciano venceu por 2-1. As torcidas dos dois times marcaram presença no estádio Luizense. Os torcedores da Pantera viajaram cedo porque queriam ver de perto o time estrear na competição. A torcida do Saci sonhava em ver o time quebrar o jejum de 7 anos sem ganhar do Democrata de Governador Valadares. Mas pelo que o público acompanhou no início do primeiro tempo, parecia que o jogo não ia ser muito agitado não. Poucas foram as chances de gol e por conta do calor foi preciso até interromper a partida para que os jogadores pudessem beber uma aguinha. Na volta as equipes estavam mais dispostas e aos 30 minutos do primeiro tempo o Social abriu o placar com David. Ainda na primeira etapa o Democrata não aproveitou bem a falha do goleiro do Saci. Depois da bobeira, ele ficou até reclamando de dor nas costas. O segundo gol do Social saiu aos 20 minutos do segundo tempo, em uma bela jogada de Wala. Ele recebeu o lançamento, driblou 2 jogadores e bateu de perna esquerda no canto do gol para comemorar os pulinhos de um pé só, em homenagem ao mascote do time. O Social ainda perdeu algumas outras chances claras de gol. Depois de muito sufoco, o Democrata respirou na partida e aos 45 minutos do segundo tempo conseguiu marcar o gol de honra. Felipe Augusto aproveitou o rebote para diminuir a diferença. Um lance duvidoso, segundo os torcedores, que reclamaram de impedimento na jogada que deu origem ao gol. Final da partida, 2-1 para o Social, que estreou com vitória dentro de casa. E uma vitória histórica, esperada há 7 anos. Estamos de volta e a gente continua a falar do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Diante da torcida, o América de Teófilo Otoni conseguiu a vitória contra o Social de Coronel Fabriciano. A torcida do América chegou cedo ao estádio Nassar Mata e com sede de vitória. A América vai ser para mim a vida, a paixão, tudo. Tomara que ganhe pelo menos de 2-0. Do outro lado, apenas 2 pessoas na torcida do Social de Coronel Fabriciano. Mais de 1.300 pessoas assistiram à disputa, segundo a diretoria do América. E o jogo começou em ritmo acelerado. Felipe Caldeira abriu o placar para o time da casa aos 38 segundos do primeiro tempo. O Social foi para cima do adversário e na segunda tentativa, Moraes empatou o jogo. O ataque do América continuou ameaçando. Felipe Caldeira pegou a sobra do cruzamento de Matheus Gonzaga e fez o segundo gol dele na partida. O autor dos gols do América ficou satisfeito com o primeiro tempo. Vamos trabalhar aqui para o segundo tempo, que seja igual ao primeiro, rápido e que podemos sair com os 3 pontos. No segundo tempo, o América de Teófilo Otoni continuou impondo ritmo ao jogo. Tairone levou o segundo cartão amarelo depois de uma confusão na área do América e foi expulso. O juiz marcou pênalti a favor do América. Thiago Rezende bateu e ampliou a vantagem do time. Final 3-1 para o América de Teófilo Otoni. Resultado que agradou o técnico do time da casa. E no outro clássico da rodada, o Social lutou para quebrar um tabu. Vencer o Ipatinga em casa pela primeira vez. Em dia de clássico, não podia ser diferente. Casa cheia. Foram quase 1.500 pagantes. Teve até fila nos portões e nas arquibancadas, uma torcida com muita energia. No Tigre de Aço, muito barulho. O time espera que não dá moleza, que possa jogar bastante firme, jogar com raça, porque nós vamos sempre estar aqui apoiando, não importa o resultado. No Social, confiança de que o jogo vai ficar na história. O Social não vence o Ipatinga desde 2008 e aqui em Coronel Fabriciano, em casa, nunca conseguiu uma vitória sobre o Tigre. Se você acha que isso desanima os torcedores do Saci, tá muito enganado. Nós temos a obrigação de ganhar o jogo e ganhar bem. Porque quem manda aqui é o Saci. O torcedor do Social tem esse negócio, nós sempre confiante. Pelo menos um placar de 2-0. O jogo começou com um lance surpreendente. Aos 8 segundos, Felipe Costa recebe a bola e chuta direto para o gol. O goleiro do Saci faz a defesa. Depois, foi a vez do Social assustar o adversário.
Aos 20 minutos de jogo, os dois times fizeram uma parada técnica combinada para descanso. O sol forte no Vale do Aço parecia castigar os jogadores. Depois do descanso de poucos minutos, a partida recomeçou e seguiu equilibrada. Araruama recebeu o cruzamento da esquerda, cabeceou, mas a bola passou sobre o gol. E o time de Coronel Fabriciano, jogando em casa, se esforçou para manter o controle da disputa, mas também perdeu boas oportunidades de marcar. Para fechar o primeiro tempo, Alan cobra o escanteio, mas Itamar não aproveita a bela oportunidade. No retorno, os donos da casa estavam mais espertos. O primeiro bom lance saiu aos 5 minutos. E o Social, bem mais forçado em campo, teve nova chance. O Ipatinga tentou reagir. E foi dos donos da casa uma das últimas jogadas perigosas. Alan e David fazem uma tabela e quase abrem o placar. Mas no fim, o jogo, que foi equilibrado, terminou em 0-0. Já o Social recebeu o Tricordiano e se complicou na busca por uma vaga na próxima fase do módulo 2 do Mineiro. Mais de 8 horas da noite de uma quarta-feira, só que o horário não afasta os torcedores. Eu faço em casa até mais tarde, né? Então eu venho aqui, fico no meio dos amigos, né? Vou assistir o futebol. Aproveitar o calor também, né? Pra sair com as crianças. E olha que tinha jogo da Libertadores. O jeito era ficar atento também na estreia do Cruzeiro. Sem dúvida, saindo e vendo o jogo. O estádio Louisense recebeu a terceira partida do Social neste módulo 2. Era preciso vencer para se aproximar da ponta da tabela. E o Saci começou a partida mais à frente, mas criava poucas chances perigosas. Aos 9 minutos, oportunidade com Madison Júnior. E os donos da casa continuaram tentando. Houve uma sequência de 4 escanteios cobrados pelo Social, mas nada. Só que o Tricordiano não perdeu a chance depois de cobrança de falta pela direita. Adinaldo, de cabeça, abriu o placar. O Social ainda tentou com Itamar, mas a primeira etapa terminou mesmo no 1-0. O segundo tempo também foi de poucas jogadas perigosas. Aos 19 minutos, o Tricordiano perdeu a melhor chance de ampliar. Bate-rebate na área, Alisson deixou a bola escapar, mas salvou na sequência. Aos 23 minutos, o Social desperdiçou com Daniel. E se a situação estava complicada para o Saci, aos 37, piorou. O zagueiro Rodrigão recebeu o cartão amarelo depois de uma falta, mas se desentendeu com o juiz e acabou expulso na sequência. Já nos acréscimos, os donos da casa tiveram uma última chance em uma cobrança de falta. Mas fim de jogo. Social 0, Tricordiano 1. O Saci perde a primeira em casa no módulo 2 e completa o segundo jogo sem marcar nenhum gol. E o Social também conseguiu um resultado positivo diante da torcida ontem no Luizão. Venceu o Democrata de Sete Lagoas e se mantém no terceiro lugar da tabela. Jogo dentro de casa, a torcida do Social tem mesmo que comparecer. E até que o jogo teve público razoável para uma noite de quarta-feira do módulo 2 do Mineiro. Torcedores motivados pela boa fase do Saci, que seguia na competição com 2 vitórias e um empate. Mas mesmo com o mando de campo, o Saci sofreu pressão do Democrata no início do primeiro tempo. Até que aos 20 minutos, Daniel aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o Social. E quem desperdiçou a chance clara de gol foi o atacante Dyson, do Democrata. Ainda na primeira etapa, o Saci tinha gás para tentar mais um gol, mas Eládio, goleiro da equipe Sete Lagoana, impediu o segundo do Social. No segundo tempo, o Social tentou ampliar o placar neste lance. Aos 11 minutos, foi a vez do Democrata querer buscar um empate. E o time de Sete Lagoas acreditou até o último minuto do jogo. Aos 45 do segundo tempo, Alisson, goleiro do Saci, salvou a equipe de um empate e foi aplaudido pela torcida. Apito final 1-0 para o Social, que chega a 10 pontos no módulo 2 do Mineiro e se mantém firme no terceiro lugar da chave A. Já o Democrata de Sete Lagoas, com apenas 1 ponto, bem, ainda não conseguiu sair da lanterna. Agora o Social voltou para Coronel Fabriciano com um pontinho na bagagem após o empate com o Tricordiano.
O time de Três Corações abriu o placar aos 6 minutos com Leandro Bocão. O empate só veio no segundo tempo. Kleber Goiano mandou de cabeça para o fundo das redes. Final, Tricordiano 1, Social também 1. Bom, já o Social de Coronel Fabriciano foi a Ipatinga enfrentar os donos da casa e venceu a partida por 1-0. O gol saiu aos 4 minutos do segundo tempo com Daniel. Teve quem se voltou ao céu para pedir um bom clássico. E os donos da casa precisavam mesmo ter fé, acreditar. Já eram 270 minutos em campo sem marcar um gol, o equivalente a 3 jogos. O time precisava mostrar que ainda tinha forças no módulo 2 do Mineiro. Para isso, começou o jogo pressionando. O Social investia em contra-ataques. O quadricolor teve esta boa chance com Ronaldo. Mas o cenário do jogo foi mudando e o Social começou a assustar mais. Como nesta oportunidade, com toque de bola dentro da grande área. Mas foi no 0-0 que terminou a primeira etapa. O início do segundo tempo foi marcado pelo Saci já dominando. Logo aos 4 minutos, depois de jogada pela esquerda, Daniel abriu o placar para o time de Fabriciano. E foi dele também a melhor chance para ampliar, mas o goleiro Carlos conseguiu impedir. E a situação ainda piorou para o Ipatinga. Aos 27 minutos, o lateral Arilton foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. E olha que o Tigre teve esta chance para empatar aos 30. Mas sem nenhum outro lance de muito perigo, a partida terminou. Social 1, Ipatinga 0. A torcida quadricolor ficou nervosa e protestou contra o time. A vitória quebra a sequência de 4 anos do Saci sem vencer o Tigre. O Social assumiu o topo da chave A pela 9ª rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro esta manhã, após golear o América de Teófilo Otoni. Destaque para o atacante, o Alan, que hoje, no dia do aniversário dele, balançou a rede 2 vezes. No sabadão de carnaval, fora de campo, a bateria do Saci deu ritmo ao jogo. E nas 4 linhas, quem comandou também foram os donos da casa. Na primeira jogada, Kleber Goiano cabeceou, mas a bola passou por cima. A segunda oportunidade, essa não foi perdida. Após cruzamento de Itamar, Daniel aproveitou a falha da zaga do Dragão e marcou para o Saci. O time do Vale do Mucuri também teve chances. Nesta, a bola parou nas mãos do goleiro Alisson. Na outra, Rodrigão subiu mais que a zaga, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. E no fim do primeiro tempo, 1-0 para o Social. O segundo tempo foi de brilho para o aniversariante do dia. O Wallace, que não compareceu muito nos primeiros 45 minutos, virou a estrela da partida. Foi dele o segundo gol do Saci. É isso aí, Wallace! E o terceiro também. Tive a oportunidade de começar bem o segundo tempo, dar as 2 arrancadas, fazer os 2 gols e dar vitória para o time. Isso que foi mais importante, fazer o dever de casa aqui. Foram belas arrancadas que fizeram o placar do Social ir lá para cima. E você acha que acabou? Tá enganado. Douglas Santos ainda fez mais um e fechou a goleada socialina, que quebrou a invencibilidade do Dragão na disputa. Em um jogo decisivo não podia faltar emoção. O anfitrião foi para cima logo no início. Aos 3 minutos de jogo, Wanderson lançou o Rodrigão, que abriu o placar para o Democrata. E a Pantera queria mais. Felipe Augusto invadiu a área, passou por 3 marcadores, mas chutou por cima da trave. Por pouco, a Pantera não ampliou, de novo com o Rodrigão. O Social tentou reagir na cobrança do escanteio. A bola bateu na rede do lado de fora. Aos 21 minutos, teve parada técnica. Dessa vez, os jogadores não tiveram que enfrentar sol forte, porque o tempo estava nublado. Na volta, as 2 equipes mantiveram o ritmo. Com uma marcação forte do time de Gilmar Estevam, o Social não se achou em campo. No finalzinho da primeira etapa, a equipe visitante até tentou uma reação. Fábio Noronha teve que trabalhar. Chute de fora da área.
E o camisa 1 da Pantera passou um aperto com essa bola desviada. E ainda se esticou todo para evitar o empate. Mas no primeiro tempo terminou com a Pantera na frente do placar. Na etapa final, a Pantera voltou disposta a balançar as redes. Vander perde essa chance sozinho. Pela direita, Felipe Augusto partiu com a bola, serviu o Rodrigão, mas o camisa 9 mandou para fora. O Social acordou para o jogo e foi para cima. O Democrata, com pouco volume de jogo na segunda etapa, decidiu tocar a bola e administrar o resultado. O Social também não criou muitas oportunidades e as chances que teve pararam nas mãos de Fábio Noronha. Aos 45 do segundo tempo, o Rodrigão achou espaço e por pouco não fez um gol de placa. O segundo tempo terminou com festa dos jogadores junto com a torcida do Democrata. Pela primeira rodada do hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Social empatou em casa com o Democrata de Governador Valadares. Com um jogador a mais, a equipe de Coronel Fabriciano acabou amargando o empate no finzinho da partida. Um momento de fé. E a palavra estava estampada no peito do goleiro do Democrata. A bola rolou e foi o time de Governador Valadares que teve a primeira grande chance. Na cobrança de falta, Flávio Lopes mandou com perigo sobre a meta de Alisson. Lance que fez a torcida da Pantera acreditar. O Social respondeu e tratou de colocar pressão no jogo. O cruzamento era a arma do Saci para tentar abrir o placar. Mas foi na troca de passes que Stefano recebeu e chutou forte sobre o gol de Fábio Noronha. Com o calor intenso, o árbitro autorizou a parada técnica. Os jogadores aproveitaram para fazer uma hidratação e dar aquela esfriada na cabeça. De volta à partida, o time de Coronel Fabriciano continuou melhor em campo. Jonathan cobrou falta, Tairone raspou de cabeça e quase abriu o marcador. E haja trabalho para a defesa alvinegra de Valadares. No fim da primeira etapa, a Pantera tentou reagir, Júlio César arriscou de longe e quase surpreendeu o goleiro do Social. O Democrata começou o segundo tempo mais animado. Enfiada de bola de Ramon para Felipe Augusto e cara a cara com o goleiro, ele perdeu a melhor chance da equipe de Valadares no jogo. Daí em diante só deu Saci na partida, mas nada de sair o gol. O Anderson Toto resolveu arriscar, mas não deu em nada. Ele não desistiu e depois de uma troca de passes bonita e envolvente do Social, estaria lá, livre na área para fazer o primeiro gol do Saci. Anderson Toto é o nome dele. Para piorar a situação do Democrata, o lateral Denilson ainda foi expulso no jogo. Aí era só um milagre para acreditar que a Pantera ainda poderia reagir. Mas não é que aos 46 do segundo tempo, o Felipe Augusto teve fé. Foi à linha de fundo e tocou na medida para o Jefferson completar para o gol. Em campo, dois velhos conhecidos. Partida em que a vitória é um passo a mais para chegar à elite do futebol mineiro. Há pelo menos 17 anos, o Montes Claros e o Social de Coronel Fabriciano não se encontravam. Na década de 1990, as disputas entre as duas equipes ficaram conhecidas como verdadeiros duelos. Mas por 2 anos consecutivos, o Saci, como é conhecido o time de Coronel Fabriciano, foi campeão em cima do Montes Claros. Em 2014, mais uma vez disputam vaga na Série A. No primeiro tempo, o Montes Claros demonstrou maior posse de bola, mas o destaque ficou por conta do Social. Numa jogada de Tairone, o atacante do Saci, Leonel, ficou cara a cara com o goleiro do Bicho. No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado, o que não significou boas oportunidades. Aos 45 minutos, o que parecia ser o único gol da partida, feito pelo Saci, foi impedido. Na posição que a gente se encontra fica difícil, tanto é que eu vibrei, todo mundo vibrou, mas nem o jogador reclamou. Então, com certeza, e não era nem desse lado, era o bandeira do outro lado, o auxiliar do outro lado, que eu acho que no primeiro tempo deu alguns impedimentos aí que não foi, e no segundo tempo para eles não deu. Não foi dessa vez que o torcedor do Montes Claros viu o time norte-mineiro vencer a equipe do Vale do Aço. O Mamoré foi para o jogo com muita cautela e o time de Coronel Fabriciano entrou em campo mais recuado, tentando nos contra-ataques.
Resultado, um primeiro tempo quase sem jogadas de perigo de gol. O destaque ficou por conta da boa atuação do goleiro do Social. Jean Santiago tentou no canto e o goleiro tirou. No segundo tempo, o Mamoré voltou pressionando mais no ataque. Novamente, Alisson mostrou categoria e livrou o Social, que continuou recuado. Os donos da casa insistiram no ataque e aos 26 minutos, o Wellington passou para o atacante Luizinho dentro da área, que deu um leve toque e abriu o placar para o Mamoré, 1-0. Os visitantes tentaram sair para o ataque e o jogo ficou aberto. Os donos da casa aproveitaram e aos 34 minutos, o meia Luiz Ricardo roubou a bola no meio do campo, avançou e cruzou na medida para Luizinho de novo balançar a rede para o Mamoré, 2-0. E a partir daí o Mamoré dominou a bola no ataque. O Social se defendeu como pôde e foi só. Final, Mamoré 2, Social 0. E em um jogo marcado pela emoção e também pela confusão, o Social empatou mais uma no hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, Priscila. Pois é, Cássio, na partida teve de tudo. Invasão de campo e até atacante virando goleiro. A chuva começou junto com o jogo. O primeiro tempo foi emocionante, bem disputado. A equipe do Triângulo Mineiro se postou melhor em campo e aos 2 minutos quase abriu o placar com essa jogada de Leandro Diniz, que ficou cara a cara com o goleiro Alisson. Daniel até tentou assustar os visitantes, mas a bola balançou as redes pelo lado de fora. Quem abriu o placar mesmo foi o Periquito. Depois de um cruzamento pela direita, Gabriel aproveitou a bola espalmada pelo goleiro Alisson e marcou 1-0 para o Uberlândia. O segundo gol do time do Triângulo Mineiro veio poucos minutos depois. Numa cobrança de falta, Evandro chutou forte e ampliou o placar. O Social tentou reagir e teve chance, viu? A primeira com Daniel, em seguida David. Jonathan também tentou. A bola de Edilson foi parada pelo goleiro Gleison. No segundo tempo, mais chuva e 45 minutos de um jogo dramático. Aos 9 minutos, depois de fazer um pênalti em Daniel, o goleiro do Uberlândia foi amarelado. Anderson Toto cobrou e diminuiu a diferença para os donos da casa. Poucos minutos depois, Kleber Goiano perdeu a chance de empatar. Aí, o empate só veio mesmo depois de uma confusão entre o goleiro do Periquito e o árbitro Hélio José dos Santos. O árbitro aplicou mais um cartão amarelo que resultou na expulsão do goleiro. Aí, quem assumiu o gol dos visitantes foi o atacante Bruno, que não deu conta de segurar a meia bicicleta de David, que empatou para os donos da casa. O Saci poderia até ter virado a disputa, mas uma verdadeira confusão se formou depois que a comissão técnica dos visitantes invadiu o campo em pleno ataque socialino. O massagista caiu na área depois de alegar que teria levado uma pancada vinda dos torcedores socialinos. O juiz não deu mais acréscimos pela nova paralisação e a confusão ficou ainda maior. A briga entre comissão técnica, jogadores, a diretoria dos dois times e o trio de arbitragem teve que ser controlada pela polícia. E agora o futebol. O fim de semana não foi bom para os representantes do leste de Minas na fase final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o Social enfrentou o Tricordiano e perdeu dentro de casa. Os visitantes abriram o placar aos 3 minutos de jogo. A zaga do Saci falhou e Thiago Lima marcou para o Tricordiano. Mas o Saci foi em busca do empate, que chegou com o gol de Edilson. O atacante socialino recebeu dentro da pequena área, chutou e a bola que bateu na trave voltou no pé do camisa 10, que mandou para dentro. E para esquentar a disputa, 3 minutos depois do empate, Max bateu direto e ampliou para os visitantes. Depois dos 3 gols, parada técnica. Poucos minutos suficientes para o técnico socialino dar aquela puxada de orelha na equipe. No retorno, o Social até tentou. Passou perto. Chegou a marcar, mas o gol de Daniel foi anulado, depois que o juiz marcou o impedimento. Aí, o segundo tempo foi dramático. A equipe de Coronel Fabriciano parecia não se encontrar em campo. A zaga falhou mais uma vez e deixou Max, autor do segundo gol do Tricordiano, cara a cara com o goleiro Alisson, que com uma bela defesa conseguiu evitar o gol.
Para piorar a situação, o goleiro Tamiazzi parecia estar mesmo no seu melhor dia. Defendeu o chute de Edilson. Tirou outra do Saci. Quando a defesa do goleiro do Sul de Minas falhou, Daniel chutou torto e perdeu o gol. Não teve jeito. Agora a gente fala do Social, que perdeu para o Uberlândia, também fora de casa, e eliminou qualquer chance matemática de classificação. O primeiro gol do jogo foi marcado por Gabriel Davis. De fora da área, ele escolheu o canto para abrir o placar para o Uberlândia. 5 minutos depois, Leandro Diniz escorou o cruzamento de Assis e ampliou para o Verdão, 2-0. O Social diminuiu ainda no primeiro tempo. Leonel acertou o chute de fora da área. E no fim da primeira etapa, o lance que valeu o ingresso. Gabriel Davis deu o chapéu no marcador, dominou no peito e mandou para as redes. Uberlândia 3-1. No segundo tempo, o Social conseguiu marcar mais um, com Vander. Fim de jogo, Uberlândia 3, Social 2. Estádio vazio para assistir a um Social já sem perspectivas no módulo 2. Poucos torcedores, mas o Saci não se intimidou diante do líder e começou buscando o gol. Logo aos 4 minutos, Daniel recebeu o lançamento e completou de cabeça para abrir o placar para os donos da casa. Só que o Mamoré também pressionava. Luizinho foi derrubado na área. Jonathan cobrou e empatou. Aos 29, o técnico do Social, Carlos Otávio, foi expulso. O motivo seria uma reclamação, depois que um atleta recebeu o cartão amarelo. Mesmo assim, o jogo continuou disputado. O Mamoré tentava e o Saci revidava. Neste lance, depois de receber de Anderson Toto pela direita, Madison perdeu esta chance. Fim de primeiro tempo, 1-1. E o segundo tempo também começou com chances para os dois lados. Aos 4 minutos, Jonathan perdeu esta oportunidade incrível de colocar o Mamoré na frente. O Social ainda marcou este gol, que foi anulado. Daniel completou, mas o Bandeirinha marcou impedimento. O time de Patos de Minas pressionava. Aos 29, desperdiçou esta chance na cara do gol. Até que já aos 41, Jonathan soltou esta pancada que foi para o fundo das redes. Segundo gol dele na partida, segundo gol do Mamoré para garantir a vitória e o acesso da equipe elite do futebol mineiro em 2015. Bom, e já no sábado, a disputa foi entre o lanterna e o vice-lanterna da tabela. E após a partida, as posições se inverteram. O Social de Fabriciano venceu Montes Claros por 4-1. Os dois times com as piores campanhas no hexagonal final. Frente a frente, Montes Claros e Social. E foi o time de Fabriciano que começou pressionando, mas não conseguia criar nenhuma chance realmente de perigo. Os visitantes reagiram, quase marcaram depois desta cobrança de escanteio. E ainda chutaram a bola no travessão. E Felipe perdeu na cara do gol. Só que aí o Saci começou a trabalhar melhor as jogadas. Madison pegou o rebote e bateu forte. E a zaga do Montes Claros ainda conseguiu tirar esta bola quase em cima da linha do gol. Até que aos 39 minutos, Jonathan soltou este foguete, sem defesa para o goleiro Gabriel. Primeiro gol do Social. E o segundo tempo começou com mais pressão dos donos da casa. Depois de cobrança de escanteio, Leonel completou, mas o Bandeirinha marcou o impedimento e anulou o gol. Poucos minutos depois, após tabela, Madison Júnior apareceu na cara do goleiro e fez o segundo gol do Saci. E o Social continuou tendo chances. Mas o Montes Claros também tentava. Aos 41, Daniel recebeu pela esquerda e diminuiu. Mas mal deu tempo de pensar em um empate. 1 minuto depois, Vander marcou este golaço. E ainda deu tempo de fazer mais um, já aos 45. Daniel de cabeça para sacramentar a vitória. Social 4, Montes Claros 1. 4 horas da tarde, um sol daqueles. E o torcedor nem imaginava o que estava por vir. Em campo, um time disposto a voltar para a elite do futebol mineiro. O Democrata partiu para cima, jogo disputado. E o grito de gol veio das arquibancadas sem a bola balançar as redes. Era o Montes Claros abrindo o placar contra o Uberlândia. Mas a alegria durou pouco. Quem trouxe o radinho para o campo ouviu o time do Triângulo Mineiro empatar o jogo.
A partida lá no norte de Minas deixou o torcedor preocupado. A rádio aqui coloca um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e a gente escuta o ataque lá do Montes Claros, do Uberlândia, e fica segurando. Enquanto isso, em Valadares, o Democrata precisava vencer. Luciano Mourão chutou forte, mas o goleiro do Saci fez bela defesa. Hamilton também tentou. E o time de Coronel Fabriciano queria acabar com as chances da Pantera. Mas Fábio Noronha não deixou. Na primeira etapa, só deu Democrata. Confusão na área, bate-rebate e nada de gol. Rodrigão fez bela jogada e foi travado. Mas o camisa 9 não desistiu e deu esse passe açucarado para Hamilton, que mandou para o gol. A bola demorou a entrar, mas entrou. Logo depois do gol, o juizão apitou o fim do primeiro tempo. E as notícias do radinho não eram nada agradáveis. Montes Claros 2, Uberlândia 2. Com o empate, era o time do Triângulo Mineiro que garantia o acesso à elite do futebol. Mas ainda restavam 45 minutos. Tem que acreditar até o fim, né? O esporte só termina quando acaba, né? Como o pessoal diz. Tem que esperar um apito final. Esperar o apito final. E a torcida democrata é muito fiel, né? Eu acho que vai dar certo. De volta para o segundo tempo, era a hora do pesadelo. Falta para o social e olha só, Tairone só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Os visitantes não queriam saber de Montes Claros, Uberlândia e nem Democrata. Foram para o ataque. Fábio Noronha teve que se virar lá atrás, 2 vezes. A pressão dos socialinos deu certo. O juiz entendeu que o arqueiro da Pantera fez pênalti em Daniel. Toto cobrou e vira do time de Coronel Fabriciano. O Democrata se perdeu em campo. Até que a torcida gritou de novo das arquibancadas. Gol do Montes Claros. 3-2 em cima do Uberlândia. Aí foi só emoção e raça. O Democrata permaneceu os últimos 15 minutos de jogo rondando a área do adversário. Hamilton fez gol, mas foi anulado. Mas o gigante Jefferson tratou de empatar a partida com esse chute. A bola ainda bateu no zagueiro e entrou 2-2. Torcedores foram à loucura. O Alvinegro de Valadares precisava de mais um golzinho para voltar ao módulo 1 do futebol mineiro. E ele veio. Hamilton, dentro da área, aos 44 minutos, fez o terceiro da Pantera. O jogo no norte de Minas terminou com a vitória do Montes Claros e por aqui os torcedores da Pantera fizeram a festa antes mesmo do apito final no Mamudão. Mas ainda teve tempo para uma confusão geral no campo. Jogadores e comissão técnica dos 2 times trocaram socos e pontapés. A polícia militar teve que intervir. A partida ficou paralisada por mais de 13 minutos. Teve expulsão dos 2 lados. O juiz deu um jeito de botar ordem na casa e a bola rolou de novo. O social queria estragar a festa da Pantera. Até o goleiro socialino virou cobrador de falta, mas não teve jeito. Fim de partida. Democrata 3, Social 2. Festa no estádio José Mamud de Abas.